Jair Bolsonaro queria apenas uma lâmina para se barbear, mas ganhou o serviço completo. Barba, cabelo, bigode. Ah, que coisa boa. O novo visual o ajudou a ser reconhecido pelos parentes ali de pronto, com quem não tinha um contato havia 10 anos. Dá para acreditar que esse homem se transformou neste? O responsável pela mágica foi o Kainan. E ele conta que nem foi tão difícil assim. A gente até ficou brincando que podia ser o modelo da marca de motos mais famosa, né? Que até um brasileiro, e tá a família dele aqui hoje, morreu sob a tutela do Estado a partir de um pedido de liberdade da PGR, o Clériston Pereira da Cunha, que tinha comorbidades. Então, infelizmente, vivemos uma ditadura da toga. Cala a boca, vagabundo! Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Esses inquéritos apuravam, como apuram, diversas condutas, as investigações realizadas pela Polícia Federal, as requisições feitas e o acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República, e no curso desses inquéritos e das petições em anexo, outras investigações conexas a esses inquéritos, várias vezes surgia que aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Quais condutas? Basicamente, a incitação a golpe de Estado, a incitação a atentados antidemocráticos, a glorificação do AI-5, a discurso de ódio contra ministros dessa Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaças, risco à vida dos integrantes e seus familiares. E nós sabemos que há a necessidade que faltou pela novidade nas eleições de 2018, naquele momento, há necessidade de preservação desse conteúdo, porque senão eles são apagados e não podem ser recuperados. Isso é um procedimento normal, investigativo. E esse procedimento, a partir dessa constatação que aqueles já investigados reiteravam nas condutas, esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal, para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. Como foi muito bem salientado, informações objetivas e públicas, o que estava postado publicamente, para se evitar exatamente que depois fossem apagados. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tenho o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. O relatório realizado oficialmente, esse relatório fica nos arquivos do TSE e era enviado oficialmente ao Supremo Tribunal Federal. Enviado e protocolado no inquérito
e na investigação específica, dado imediatamente ciência à Procuradoria-Geral da República e remetido à Polícia Federal para a continuidade das investigações. Vários desses relatórios, quando realmente demonstravam essas publicações, porque algumas, inclusive, apesar da celeridade, algumas eram apagadas. Mas quando se constatava materialidade da permanência ou da continuidade da atividade ilícita, esses relatórios eram juntados, compartilhados do TSE com o Supremo Tribunal Federal, como é possível nesse compartilhamento de provas. E todos eles diziam sobre o quê? Todos eles sobre gabinete de ódio, todos eles diziam sobre fraude nas urnas eletrônicas, tentativa de golpe, o chamamento ao que depois ocorreu em 12 de dezembro, no dia da diplomação, a depredação da Polícia Federal, aquele ônibus que foi incendiado aqui em Brasília, a glorificação da tentativa de bomba no aeroporto de Brasília, nas vésperas do Natal, a tentativa de tumultuar a posse do novo presidente da República. Tudo isso já vinha sendo investigado, tanto no inquérito das fake news quanto nas milícias digitais, e novos fatos foram sendo agregados, e lamentavelmente, todos sabemos, e parece que alguns esqueceram, isso resultou na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Que, diferentemente, presidente, e aproveitando essa oportunidade, diferentemente do que alguns dizem, dia 8 de janeiro houve muita violência. Quase mataram 3 policiais. No vídeo institucional do Supremo Tribunal Federal, nós até homenageamos uma das policiais que quase foi morta. Então houve muita violência, sim. Só que algumas pessoas preferem continuar glorificando o extremismo, o populismo extremista que se vale da instrumentalização das redes sociais. Presidente, eu não quero cansá-los, mas é importante fazer a menção que todos, exatamente todos os relatórios, as juntadas, as ciências são documentadas. As matérias jornalísticas, 2 ontem e 1 hoje, as matérias jornalísticas se referiram a 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedidos de relatórios. Todos esses documentados. Eu cito um deles, que foi colocado ontem, do pseudo-jornalista foragido nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Foi citado ontem isso. A data do envio oficial do relatório, ofício e relatório, dia 27/12 de 2022. A data pro inquérito 4781, e isso deu margem à petição 10.800. Tudo documentado. A data da autuação, uma vez que estávamos no recesso, a data da autuação aqui no Supremo Tribunal Federal, dia 5 de janeiro de 2023. Data da ciência assinada pela Procuradoria-Geral da República, dia 6/1 de 2023. E envio para continuidade de investigações da Polícia Federal, dia 26/6 de 2023. Do último envio foi primeiro em janeiro, depois 11 de maio e depois 26/6. Tudo absolutamente documentado, oficializado, com acompanhamento da Procuradoria-Geral da República e com as diligências necessárias pela Polícia Federal. Só mais um caso que hoje também repercutiu, dizendo da investigação em relação a alguns deputados. Deputada Bia Kicis, Carla Zambelli, que já eram investigados, esses deputados, no inquérito 4781, inquérito das fake news. O relatório oficial, enviado do Tribunal Superior Eleitoral ao Supremo Tribunal Federal, 10 de outubro de 2022. No mesmo dia foi autuado. Na sequência, no dia 6/11 de 2022, a Procuradoria-Geral da República tomou ciência e foi enviado à Polícia Federal. Todas, presidente, todas as defesas, absolutamente todas as defesas, tiveram acesso aos relatórios juntados nos autos.
e puderam impugná-los. Vários impugnaram. Todos os agravos regimentais foram trazidos ao plenário dessa corte. Absolutamente todos os agravos regimentais foram confirmados por esse plenário. Então, presidente, não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, Procuradoria acompanhando, e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Candidato, nós temos em São Paulo uma situação muito grave de insegurança alimentar. No seu plano de governo não há nenhuma menção a isso, então queria lhe dar a oportunidade, o que você propõe? Eu me proponho aqui, Tabata, a pergunta que você fez vai ser respondida no Instagram Pablo Marcal 1, mas eu vou ler as 28 principais propostas para a cidade de São Paulo. Eu espero não ser deselegante com isso, mas a sua pergunta vai ser respondida logo após o debate. Eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para isso. São 28 propostas. A primeira chama-se COID, que é a Central de Operações Integrada de Dados, que é uma política anticrime que a gente vai fazer. E, inclusive, na hora que terminar o debate, eu já respondo a pergunta da Tabata. Infelizmente, ficamos sem resposta, mas no mesmo tema. A gente tem aqui o Felipe Sabará, que coordena o plano de governo do Marçal. Inclusive, Marina foi pré-candidata a vice-prefeita dele. Enquanto era secretário do Dória, homem forte do Dória, Felipe Sabará propôs distribuir ração para alimentar as pessoas mais pobres. Então, minha pergunta é, você concorda ou não com essa proposta do Felipe Sabará? Você concorda ou não em distribuir ração para as pessoas mais pobres? A segunda pergunta que vai ser respondida no Pablo Marcal 1, seguindo o plano de governo. Quem antecipa o governo vai ser uma política de pré-crime com análise, através de tecnologia para você mudar. O que acontece? Nós temos 28 propostas. Agradeço de novo pela pergunta, ela vai ser respondida logo depois do debate da Veja. A questão de quem antecipa o governo, hoje a gente gasta bilhões de forma errada onde? Na segurança, e a gente precisa inverter isso para gerar mais emprego, mais renda e investir isso na educação. Segunda proposta é essa, eu já vou partir para... Bom dia, pessoal. Presta atenção no que aconteceu na última semana. O jornalista Glenn, norte-americano, financiado durante muitos anos por Pierre Omidyar, bilionário do Vale do Silício, dono do eBay, lançou ataques contra o ministro Alexandre de Moraes, querendo taxá-lo de autoritário. Logo em seguida, outro bilionário do Vale do Silício, o senhor Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, retira o escritório do X do Brasil, deixando claro que não vai cumprir as determinações da justiça brasileira e tentando colocar no ministro Alexandre de Moraes a pecha de autoritário. Foi coincidência esse movimento desses dois bilionários e de seus porta-vozes no Brasil contra a justiça brasileira? Pessoal, o que está em curso no mundo, a disputa no mundo, a gente viu no Ministério da Justiça no ano passado, é uma disputa entre o governo das nações, eleitos democraticamente pelo povo, pela população, ou o governo das corporações transnacionais, dos bilionários que querem mandar no planeta. O que está em jogo não é a justiça brasileira, não é o ministro Alexandre de Moraes, é a soberania do Brasil, é a soberania do voto, é a soberania das leis brasileiras, é isso que está em curso.